Boa noite a todos. Vocês devem se perguntar se estão fazendo as transformações necessárias. Estamos fazendo as transformações necessárias? O grande significado da nossa vida aqui na Terra, essa escolaridade na Terra, é a transformação. Estamos fazendo transformação? Então, é o que o Augusto Cury intitula, de outra forma, de autodeterminação. Estamos determinados a fazer a mudança? Estamos determinados a fazer as escolhas? Eu, como gestor do intelecto, ainda nos coloca a proposta de consciência crítica, que é o que o nosso espiritismo trabalha assiduamente. A fé crítica, a consciência crítica, né? Fazer a análise diária. O irmão Leocádio nos traz o seguinte: pensamento. Os fortes sabem que tudo na vida é preciso comedimento. Comedimento é atuar de forma comedida, né? De forma tranquila, sabendo o que está se fazendo, analisando-se o que está se fazendo. Os fortes sabem que tudo na vida é preciso comedimento. Tudo na vida é preciso dignidade. Tudo na vida é preciso efetivamente bom senso, senso crítico e uma avaliação profunda e extensa da sua vida. Estamos fazendo essa transformação? A consciência crítica. Eu, como gestor do intelecto, ainda nos proponho os seguintes exercícios. Administrar a qualidade dos pensamentos. Isso é muito importante. Eu acho que muda a vida da gente quando a gente passa a escolher ou selecionar os nossos pensamentos, né? Se você quer ser feliz, precisa escolher os seus pensamentos, né? Mudá-los quando não está sendo bom para você. Se realmente aquilo te faz bem, é produtivo, continue. Se não faz, mude o pensamento. Esse exercício é muito importante. O irmão Leocádio, sobre qualidade de pensamento, traz o seguinte: é preciso abrir o coração e a alma ao amor de Deus para que possamos ter qualidade de vida. Somos livres para escolher os nossos caminhos, entretanto, necessitamos viver e aprender através do amor de Deus para romper definitivamente com este ciclo de violência e medo que envolve a humanidade. Se não observarmos os pensamentos, poderemos prejudicar a nós mesmos e as outras pessoas. Pois quando não vigiamos e selecionamos os pensamentos, corremos o risco de magoar ou prejudicar alguém. Para não correr o risco de perdermos o convívio daqueles que queremos bem, ou mesmo empacar a nossa vida, passemos a observar os nossos pensamentos. Diz a Lucy Tavernese, na Ser Espírita, que para cada pensamento ruim que surgir, façamos uma substituição por um pensamento bom. No início, pode até parecer meio estranho, mas com o tempo os nossos pensamentos terão uma qualidade melhor, pois estaremos disciplinados a fazer a substituição automaticamente. Isso é uma verdade. Isso realmente acontece. Pensamento disciplinado traz qualidade de vida e evolução. Preste atenção nos seus pensamentos, aprenda a discipliná-los e construa uma vida cheia de alegrias, paz e amor. Eu, como gestor do intelecto, eu, como o gestor da minha mente, cuido dos meus pensamentos, cuido da qualidade dos meus pensamentos. Valorizo a qualidade de vida, já falamos aqui um pouquinho. E nós não somos escravos nem do passado, nem do futuro. Precisamos viver o presente. Ainda, Augusto Cury nos traz o seguinte: as sociedades modernas tornaram-se uma fábrica de pessoas ansiosas. O normal é ser estressado, irritadiço, estar fatigado. O anormal é abraçar as árvores, falar com as flores, fazer da vida um espetáculo. Se estiver estressado, você é normal. Então, falando um pouco sobre a ansiedade, né? A ansiedade é você viver no futuro, né? Então, não ser escravo do passado e nem do futuro, viver no presente. Fazer esse policiamento diário do nosso pensamento, das nossas atitudes,
nós vamos conseguir gerir o nosso intelecto. Passando para o segundo código da inteligência, a autocrítica. Pensar nas consequências dos pensamentos e comportamentos. Fazer autocrítica daquilo que você está fazendo e pensando. Por que pensando? Por que as consequências dos meus pensamentos? Porque o pensamento é físico. Ele vai até a pessoa que você está pensando. Isso já está comprovado, nós já falamos aqui também no centro. É física quântica pura. E, além de fazer mal para aquele que você está pensando, faz mal para você mesmo, que é o que nós tentamos trabalhar, que é a nossa evolução. Então, pensar nas consequências dos pensamentos que nós temos e dos nossos comportamentos, fazer essa autocrítica diária, é um dos códigos da inteligência. Expandir níveis de paciência e de tranquilidade também é importantíssimo. Diz o irmão Leocádio, a vida na Terra é preciso coerência. É preciso permanentemente alcançar a consciência coerente. Nessa consciência coerente, eu espero que os irmãos não se estatifiquem dentro das dimensões ingênuas. É preciso confiar em todas as pessoas, mas em nenhuma cegamente. Irmão Leocádio. Então, a consciência coerente não significa você ser ingênuo. É ter consciência coerentemente da realidade em si, e isso envolve ter paciência, e isso envolve ser tranquilo e equilibrado. Mais um dos exercícios propostos pelo Augusto Cury sobre autocrítica é tornar-se admirável, agradável, sereno e ponderado. Tornar-se admirável, que as pessoas te admirem pelo que você é, pelo que você fez, pelo que você representa. Não é um estado de ego, é um estado de admiração pelo aquilo que você é realmente. Tornar-se agradável. Será que nós somos agradáveis, companhias? Algumas vezes a gente é um porre. Por quê? Por que ser um porre algumas vezes? Por que não pode ser agradável o tempo todo? Porque é fácil falar. Não é fácil falar. É complicado, mas é possível. Então temos que pensar se nós somos agradáveis. Queremos que as pessoas sejam agradáveis conosco, mas nós temos essa agradabilidade conosco? Temos que ser serenos e ponderados. Terceiro código da inteligência, a resiliência. Resiliência que nós tratamos aqui no Centro Espírita, sempre. Importantíssimo esse conceito. Hoje eu trouxe um pouquinho mais esmiuçado, porque a gente fala, mas fala superficialmente da resiliência. O que é resiliência? Nós já falamos, até colocamos exemplos aqui da latinha, né? Você amassa uma latinha, ela nunca mais volta ao estado normal. Você amassa uma esponja, quando você solta, ela retorna ao estado normal. Isso é ser resiliente, é ser como uma esponja. Quando você tem problemas, você passa por esses problemas e volta a ser esponja novamente. Não fica na lata amassada, né? É suportar isso. Então eu trouxe um pouquinho aqui de teoria sobre isso, mas é bem simples. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. O termo vem de uma propriedade da física sobre a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original, depois de submetidos a um esforço intenso. Pensa na latinha. Fazer a simples transposição da física para a psicologia não é possível, porque, aplicado aos seres humanos, o conceito se destaca exatamente pela capacidade do indivíduo dar a volta por cima das situações de risco e voltar transformado, crescendo ou crescido com aquela experiência. Voltar evoluído, né? A análise dos comportamentos leva à ideia de que todo ser humano traz dentro de si essa capacidade inata. Todos nós temos isso. Alguns a estimulam por si mesmos, sobrepujando guerras, maus tratos, conflitos diversos. Outros precisam de ajuda externa, seja de comunidades religiosas ou não, da família, de terapeutas, de psicólogos, para ajudá-los a criar os fatores de proteção que suavizam os fatores de risco. Ou seja, são as forças internas e externas que contribuem para minorar esses fatores de risco.
E essa força se chama resiliência. Assim, disse que o indivíduo é resiliente quando consegue superar, não necessariamente eliminar, mas superar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas, evoluir com elas. A forma como lidamos com os agentes estressores é que determina o grau de resiliência alcançado. É a forma com que nós encaramos os problemas que nos mostra o quão resiliente nós somos. O ser resiliente não foge das opressões e consegue neutralizar seus efeitos sem que necessariamente as mesmas sejam afastadas ou diminuídas. Como, por exemplo, citamos os sobreviventes dos campos de concentração que, apesar de todas as adversidades, ainda encontraram dentro de si mesmo força para resistir. Sem que tenha havido redução da exposição do risco. Na visão espírita, o conceito de resiliência se alarga, porque ao depararmos com as diferenças de personalidade para justificar a maneira mais fácil ou difícil de lidar com as adversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito eterno, milenar, que atravessa as eras em aprendizado contínuo. Conhecedores de que nosso planeta abriga seres em diversas escalas de evolução e que os mais adiantados servem-nos de exemplo para nosso crescimento, fica mais fácil entender porque alguns são mais fortes e descobrem em si mesma a força de lutar. Jesus dizia que nós teríamos o fardo que poderíamos aguentar. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência espírita se aproxima do conceito espírita de evolução. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, enquanto outras procuram consolo e respostas para os acontecimentos. É como uma habilidade que nós, seres humanos, temos e podemos melhorar, de suportar o sofrimento, extraindo dele tudo o que tem para nos ensinar. Aí está a chave de tudo. Leon Denis afirma com propriedade que, se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento, sua obra de Deus. Compreenderíamos melhor a obra de Deus, tão sublime de educação e aperfeiçoamento. Muito bem. Resiliência está compreendido. Agora vamos ser resilientes. Capacidade de sobreviver às intempéries da existência. Como ser resiliente? Tornar-se seguro, estruturado e não se submeter à derrota. Não se entregar jamais. Usar as dificuldades e as crises como oportunidades de crescimento. Expandir os níveis de tranquilidade nesses momentos, do prazer de viver, da compaixão e da tolerância. O quarto código da inteligência fala do altruísmo, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Diz o irmão Leocádio que é extremamente importante ser honesto. A honestidade vive na moldura do silêncio. São aquelas pessoas profundamente boas, voltadas a um trabalho de dignificação da pessoa e de integração com a vida. É preciso coragem para ser humilde. E é preciso dignidade para compreender a igualdade. Tornar-se generoso, influenciador, solidário, tolerante. Expandir os níveis de afetividade, de paciência, de tranquilidade. Transformar a vida em um show existencial, uma aventura indecifrável. Transitar com suavidade nas relações traumáticas. Quando as pessoas se perdem aqui, nos traumas, nós temos que transitar por isso, são fases, são situações que passamos. Temos que ser resilientes. O quinto código da inteligência trata do debate de ideias.
O que precisamos fazer? Tornar-se participativo, interativo, interagir com a família, com a sociedade, no trabalho, com os filhos, com os pais. Ser maleável, ser coerente, ser flexível, negociador, ter metas claras, deixar de ser instável e influenciável. Como nós somos assim, né? Nós nos influenciamos direto. Ter órbita própria e opiniões definidas. Para isso nós temos que interagir, temos que ler, temos que estudar. Não basta só vir ao centro, temos que ler, temos que nos aprofundar. O 6º código da inteligência trata do carisma. O que é preciso? Tornar-se agradável, envolvente, encantador. Estimular positivamente a inteligência. Romper o cárcere do tédio. Fazer da vida uma aventura. Depende só de nós. O 7º código da inteligência fala da intuição criativa. Tornar-se versátil, perspicaz, flexível, inventivo. Libertar o imaginário, a capacidade de inspiração e aspiração. E o 8º e último código da inteligência, o eu como gestor da emoção. Nós falamos no 1, o eu gestor do intelecto. Agora eu como gestor da minha emoção, eu mando na minha emoção. Eu sou o gerente da minha emoção. Como? Não se prender a picuinhas e nem barganhar a tranquilidade por coisas e pessoas irrelevantes. Olha que importante. Não barganhar, não ficar trocando a sua tranquilidade por coisas irrelevantes, nem por pessoas irrelevantes. Redesenhar o estilo de vida. Ser pausado, dosado, paciente e tranquilo. Ser autodeterminado, ter metas claras, saber sua identidade e capacidade, mesmo que fracasse. Não exigir os que os outros não podem dar. Doar sem esperar demasiadamente o retorno. Será que a gente consegue? É um exercício diário. Mas acho que só manter o pensamento nessas palavras já é um grande passo. Agir de acordo com elas, então, é perfeito, né? No livro ainda, ele traz alguns outros exercícios, eu vou ler rapidamente aqui por causa do nosso horário. O que é preciso, o que nós podemos fazer mais ainda para desenvolver o nosso intelecto emocional? Prevenir a hipersensibilidade. Será que a gente não é muito hipersensível em algumas situações? Somos, né? Às vezes aquilo não é nada e a gente se sente ofendido, se sente magoado. Não viver a história dos outros. Não viver a dor deles e nem superprotegê-los. Praticar a oração dos sábios, o silêncio. Não se submeter à ditadura da resposta. Será que nós temos que responder a tudo? Será que aquele momento é o momento para responder? Descobrir o prazer em se doar. Doar o seu tempo. Doar o seu dinheiro. Doar as suas coisas. Doar os seus ensinamentos. Se doar. Doar tudo. Participar de atividades sociais e de associações, se envolver com a sociedade. Passear dentro de si mesmo. Praticar a mesa redonda com os medos, ansiedades, angústias e estilo de vida. Isso é interessante, né? Por que eu tenho esses medos? Quais são as minhas ansiedades? Qual é a fonte disso tudo? O que fazer?
Será que o meu estilo de vida é o melhor? Poderia ser melhor? Transformar cada pensamento negativo em uma crítica ou uma dúvida. Eu aprendi lá no centro, lá na SBE de Curitiba. O seguinte exercício também, não deixa de ser um exercício. Será? Todo pensamento negativo que me passava na mente, eu perguntava, será? E aí você desconstrói. Você faz o raciocínio crítico. Sempre se perguntar quem sou, onde estou, o que sou, o que quero, qual o meu papel social. Estou desenvolvendo o que sou e o meu papel social? Cuidar da psique com a mais importante empresa. A psique não pode falir. Pare e pense antes de reagir. Não viver o bateu, levou. Não ser escravo dos que os outros pensam ou falam de você. Ter consciência de que a vida é cíclica. Aplausos e anonimato alteram-se de várias formas. Tudo passa. Treinar diariamente a enfrentar obstáculos, crises, dificuldades, barreiras com flexibilidade e maleabilidade. É um treino, é um exercício. Saber que as decepções e as adversidades nos constroem ou nos destroem, depende de você. Saber que ninguém é digno de saúde psíquica se desprezar as suas crises, as suas fobias, as suas angústias, as derrotas, os vexames, os percalços, acidentes e percursos. Ninguém é digno de saúde psíquica se desprezar isso. Isso tem que ser avaliado, tem que ser entendido, tem que ser compreendido. Ter prazer em elogiar, valorizar e agradecer todas as pessoas que contribuam com você. As pessoas têm tanto receio de elogiar, né? E às vezes você elogia, a pessoa fala, fica puxando o saco. Desculpa a palavra. É a expressão mesmo, né? Por que que as pessoas não elogiam as outras? Surpreender a si mesmo e surpreender os outros. Saber que o território emocional é espaço particular e inviolável e não terra de ninguém. Bacana, né? Os exercícios são muito legais. Terminando aqui, eu vou ler só umas frasezinhas dele, do Augusto Cury agora, ainda contidas no livro. Os sonhos não determinam um lugar em que você vai estar, mas produzem a força necessária para tirá-lo do lugar que está. Que você seja um vencedor de sonhos. Ao fazer os outros sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo e para quem ama. A sabedoria não está em não falhar ou não sofrer, mas usar as nossas falhas e o nosso sofrimento para amadurecer. E mais, o sofrimento para compreender a dor dos outros. Os fracos julgam, os fortes compreendem. Os fracos são rígidos, os fortes são tolerantes. Devemos elogiar as pessoas em público e corrigi-las em particular. Esse foi o exemplo do mestre dos mestres. Por último, encerrando, ser feliz não é um dom genético, nem um privilégio de uma casta social. Ser feliz é contemplar o belo, é fazer diariamente das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Quem não treinar a sua emoção para contemplar o belo, viverá uma vida miserável, ainda que seja socialmente invejado. É lindo, né? É isso por hoje. Obrigada a todos.